Alô velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje vamos falar sobre como preparar a tua câmera antes da gravação. Isso mesmo, é importante a gente ter tipo um checklist, uma preparação, porque vai que a gente vai bem louco na pressa, porque não tem muito tempo, ou seja lá qual for o motivo, começa a gravar e esquece de mexer na temperatura, no enquadramento, uma série de coisas que depois na pós tu te arrepende de não ter tirado ali 2 minutinhos só para conferir esses detalhezinhos. Luz, câmera e produção. Eu vou mostrar para vocês como fazer aqui na Canon, porque eu estou usando a Sony para me gravar, mas é a mesma coisa, todas elas têm esse tipo de ajuste, provavelmente só com um menuzinho diferente, uma ou outra configuração que seja mais específico da marca, mas em geral todos esses elementos que a gente vai falar são importantes e tem em qualquer câmera desse pote que a gente usa aí para eventos sociais, para filmar clipes, né? Não nas câmeras mais básicas, que quase não tem nem opção manual, e também não naquelas câmeras de cinema, tipo Blackmagic para cima, já tem muitas mais opções. A primeira coisa que a gente tem que se atentar na hora de preparar a câmera, e a mais importante, é o balanço de branco, que a gente vai ajustar ali na temperatura de cor e na tonalidade. Na maioria das vezes a gente vai mexer só na temperatura de cor, que é aquela regulagem de kelvins de 3200, 5500, que deixa a imagem mais azul ou mais amarela, né? Mais quente ou mais fria. Porque a outra opção de tonalidade, ela acrescenta mais magenta ou verde na foto, na filmagem. Então eu uso mais quando tem muito dessa cor no ambiente, por exemplo, tá muito esverdeado a minha imagem, então eu puxo um pouco para o outro lado, que é para compensar isso. Mas de modo geral, para equilibrar o nosso vídeo, eu prefiro mexer só na temperatura. Tu está dizendo para a câmera qual iluminação tu tem no momento, qual a temperatura de cor que tu tem, que aí ele vai compensar com a cor oposta. Porque a gente está dizendo para a câmera que nós temos uma lâmpada com a cor muito azulada e ela precisa de mais amarelo para ela ficar equilibrada. Essa configuração ela tem não só na nossa câmera, mas ela tem também no Lightroom quando tu vai tratar uma foto, né? A primeira configuração, ela tem também lá no Lumetri Color do Adobe Premiere, que é a primeira configuração, porque é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é balancear o branco, deixar o branco branco, né? Equilibrar as cores da imagem, que é para a gente poder trabalhar com as cores reais. A intenção de todas essas configurações que a gente vai ver, na verdade, é de deixar a nossa imagem padronizada e mais flat, ou seja, o mais neutra possível, para que a gente possa mexer ela na pose e deixar ela do jeito que a gente quiser. O importante é que o branco fique bem branco e que o preto fique bem preto. E, obviamente, com isso setado, a pele fica no tom certinho. E aí, se a gente quiser incrementar um pouco mais de amarelo, um pouco mais de uma cor ou outra, isso já é uma questão mais artística e pessoal de cada um. A segunda coisa que na maioria das vezes já está setado e a gente acaba não mexendo muito é o perfil de cor, que é aquele tipo de coisa que a gente põe lá na nossa Sony, como PP7, PP9, que é o S-Log2 e S-Log3, ou nas câmeras da Canon tem o C-Log e tudo mais. Nessa minha 70D aqui, ela não tem nenhum C-Log, nenhum log, ela é um pouco antiga, ela não tem tantos recursos, ela tem bons recursos, mas não todos os que temos hoje. Então eu criei um perfil próprio, onde o que eu fiz? Eu preparei ela o máximo possível para deixar a imagem flat. Eu tirei todo o contraste, eu tirei toda a saturação, e tirar a saturação não significa deixar preto e branco, mas tirar o excesso de saturação, que aquilo lá tu vai incrementar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então eu aumentei a nitidez, diminuí a saturação e o contraste, que é para a imagem ficar lavada e bonitinha. Enquanto a Sony, tu pode escolher entre o PP7, o PP9, o S-Log2 ou 3, o que tu preferir, né? Eu prefiro sempre usar o S-Log2, por ser mais, não ser tão flat assim, até porque dizem que o S-Log3 possivelmente cria um pouco mais de grão, mas enfim, para mim o S-Log2 já é suficiente, já consigo puxar ali uma coloração muito boa e eu fico satisfeito com isso. Mas enfim, o passo 2 é tu definir qual o teu perfil de cor e de preferência o mais flat possível. Após esses dois ajustes é bom cuidar do foco, porque a câmera, nessas nossas câmeras que ela tem foco automático e principalmente milhões de pontos de foco, é importante a gente definir a forma de focagem correta.
Por exemplo, na Canon aqui, a gente vai ver que ela tem 3 modos de foco. Ela tem um modo de foco onde ela pega tudo, tem uma parte onde ela pega só um quadradinho que a gente vai definir, e tem um outro que ela segue um rosto, ela segue um movimento, porque ela tem o Dual Pixel, então ela tem um poder de autofoco muito grande. E eu consigo setar isso nela conforme a minha necessidade. Por exemplo, se a pessoa que eu vou gravar é numa entrevista, ela vai ficar paradinha, eu posso deixar ali naquela segunda opção o foco fixo no meio. Mas se é uma pessoa ainda assim que se mexe muito para os lados e a gente não consegue controlar isso, né, dirigir a pessoa, é bom usar aquela opção de seguir, de rastrear o movimento, que aí o foco vai sair sempre certinho, né? Depois de setar a parte do foco, é bom ter a certeza de que está sim tudo focado. Porque às vezes naquela telinha pequena de 3, 5 polegadas que seja, 5 já é bastante. A gente não consegue enxergar direito se está bem focado. Parece que está, mas de repente não esteja. Então é muito importante a gente definir o modo de focagem e ter a certeza que está focado e que vai permanecer focado durante toda a filmagem. E não se esquece de se inscrever no canal. Depois de pensar no foco, a gente tem que pensar no enquadramento. Onde a nossa pessoa vai estar, o nosso assunto, ele vai estar à direita, ele vai estar no centro, ele vai estar à esquerda. Se o nosso horizonte está certo ou ele está torto, se estiver torto, obviamente a gente vai corrigir isso ali na câmera antes de gravar e não na pós, porque se a gente fizer na pós, a gente vai ter que aumentar o tamanho do nosso quadro para poder corrigir aquilo ali, e a gente vai acabar perdendo áreas da nossa imagem, né? Principalmente se a gente fez sem margens, né? Ou seja, tu fez com a cabeça da pessoa assim no limite do teu quadro, aí tu vai ter que corta um pedaço da cabeça. Então é importante que haja um enquadramento conforme a tua necessidade, seja no centro, à direita ou à esquerda. Eu recomendo que se for à esquerda ou à direita é porque tem algo interessante no fundo, algo acontecendo, mesmo que desfocado, sei lá, alguém brincando, algo que demonstre o que a pessoa está falando, mas se for só ela mandando um recado rápido, eu acho que é interessante colocar ela no centro, né? A não ser que vá colocar alguma coisa escrita, enfim. Mas enquadra bem ela, deixa uma margem para que qualquer coisa tu ainda possa enquadrar certinho, seja ela mais no centro, que tu não viu ali na hora, ou seja em algum horizonte torto, tudo isso na pós. Depois do enquadramento, não é importante só saber como o nosso assunto está, mas saber como as coisas à volta dele estão, né? O nosso cenário. Se por acaso não tem uma vassoura num canto, se não tem um pedaço de alguma coisinha que não está aparecendo toda, mas tem só um pedacinho dela aparecendo em quadro, se tem, sei lá, alguém passando lá e fazendo uma careta, todo esse detalhe de observação do nosso cenário é muito importante. Se tiver uma mesa na frente, saber o que tem na mesa, se tiver um quadro do lado, assim como aqui, ver o que tem no quadro. Aqui eu deixei umas folhas porque são coisas que eu anoto, mas de repente se quisesse fazer algo mais limpo, um vídeo que vai ser feito uma vez só, tirasse essas coisas daqui e deixasse o cenário mais clean possível, né? Colocando ali somente elementos que se referem, que apontam para o que a pessoa está dizendo. Depois do cenário, na verdade é até antes, mas independente da ordem, a luz é um fator muito importante. Na verdade ela tem a ver com a posição da pessoa também, a posição, enquadramento, tudo, porque a luz vai vir de algum lugar. A minha luz, por exemplo, ela está vindo ali da frente, mas não diretamente, ela está a 45 graus e não apontando diretamente para mim. Mas por que isso? Porque eu pensei nisso, eu não só joguei a luz ali, eu pensei em como a luz ia ficar boa o suficiente para mim. Tem uma outra luz ali atrás compondo o meu cenário, que não está diretamente em mim, mas que de certa forma cria algum contorno em mim, ela faz diferença na composição do vídeo que eu estou fazendo. Então a luz, em todos os seus aspectos, na intensidade, na posição, na direção, na temperatura de cor da luz, tudo isso faz diferença, a gente tem que cuidar. E principalmente se for a luz do dia, se for filmar na rua, tem que tomar cuidado para que não seja um dia daqueles em que as nuvens estão passando no sol e às vezes está mais claro, às vezes está mais escuro. A exposição da tua imagem ela vai variar o tempo todo se tu ficar num lugar que tem essa variação. Mas nem tudo é imagem, também tem áudio, na maioria das vezes, né? Dependendo do vídeo que tu for fazer. No meu caso, sempre tem áudio, eu preciso estar falando e eu preciso garantir que o meu áudio saia bem. Por exemplo, eu tenho que garantir que o meu gravador já tenha começado a gravar, que ele está captando a minha voz sem estourar e também não sendo muito baixa, que o meu microfone está aqui ok e que não vai ter nada roçando nele para criar um ruído depois. O ideal é, se tu tá atrás da câmera, tu ter uma forma de monitorar o áudio para ver se está tudo saindo ok.
ter certeza também de que a câmera ela está captando um áudio bom o suficiente para que quando a gente fizer o da claquete, que é a nossa forma mais barata e básica de fazer o som para a sincronia dos áudios da câmera e o microfone, se ela está captando direito. Ter a certeza de que o áudio está sendo captado e que ele vai começar e finalizar ao mesmo tempo que a imagem, para que depois a gente consiga fazer esse sincronismo de forma rápida e eficiente e garantir a qualidade do áudio juntamente com o vídeo. E por último, e não menos importante, é instruir a pessoa, o ator, quem for falar ou aparecer na imagem do teu vídeo, para que ela saiba exatamente o que fazer, que ela saiba os limites do quadro. Por exemplo, tu tem até aqui, senão tu vai sumir o teu braço, tu vai sair de quadro. É importante que ela saiba aonde ela pode ir, aonde ela não pode ir, se ela pode dar um passo para trás, para frente, para o lado. Saber também o que ela vai dizer, se ela vai dizer o que não pode dizer. Instruir ela de todas as formas, se possível até dar um mini roteiro assim para ela seguir tópicos, para que ela possa se achar e conseguir fazer o vídeo da melhor forma possível. Porque tem pessoas que têm facilidade. De uma só vez a gente começa, termina a gravação e sai bom. Mas tem gente que a gente tem que fazer várias vezes e faz parte da pré-gravação instruir o nosso ator para que o tempo de gravação dure o menos possível. É muito importante fazer essa preparação, ter esse checklist, pelo menos estar presente para todas essas coisas, esses elementos que a gente tem que cuidar para que a nossa gravação saia certinho, a gente não tenha nenhum susto na hora da edição. Então isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, dúvidas deixem nos comentários, se vocês querem ver algum vídeo específico, por favor me peçam que a gente vai ver a melhor forma de gravar esse vídeo e trazer para vocês. E te vejo no próximo episódio de Producena.